Deixa eu falar uma coisa que talvez ninguém tenha dito com tanta clareza. A gente vai mergulhar agora num método estruturado, feito para transformar o interesse dos pacientes em ação de verdade. E a gente começa com essa ideia aqui, que é o centro de tudo. A maioria das clínicas não perde vendas por causa do preço. Não mesmo. Perde por falta de uma estrutura de decisão. Então vamos lá. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para o problema. O que acontece hoje na maioria dos consultórios e clínicas? O caminho é quase sempre o mesmo, né? O paciente passa pela consulta, recebe ali o orçamento com a proposta do tratamento. E aí vem a frase clássica, vou pensar. É nesse exato momento que a clínica, sem perceber, perde totalmente o controle do processo de decisão. E a partir daí, bom, na maioria das vezes, ninguém mais conduz a decisão. Fica por isso mesmo. Se o paciente quiser, ele volta. Não tem um processo ativo guiando os próximos passos. E vamos ser sinceros, isso não é fechamento. Isso não é um processo de vendas. Isso é contar com a sorte. E isso nos leva para uma diferença que é crucial, uma mudança de chave. Existe um abismo entre simplesmente atender e de fato converter. Olha só que claro que fica. Atender é basicamente informar, entregar o orçamento. Já converter é sobre conduzir, é guiar a pessoa por um caminho até a decisão. A grande verdade é que a venda de um procedimento, de um protocolo, de uma cirurgia, ela não acontece por acaso. Ela acontece quando existe método. Simples assim. Ok, se o segredo é ter um método, como é que a gente sai das suposições e cria um sistema de verdade? É aqui que entra um mecanismo pensado para conversão. Porque, sabe, muita gente acha que a solução é sempre trazer mais gente para dentro. Mais tráfego para o site, mais leads, mais anúncios rodando, mas isso pode ser uma armadilha. Pensa comigo. Se orçamentos já são enviados todos os dias, o problema não é falta de demanda, de gente interessada. O problema é a conversão. Jogar mais gente num processo quebrado só aumenta o desperdício de dinheiro e de tempo. E foi exatamente para consertar essa parte do motor que o Sigma Closer foi criado. Ele não é uma ideia solta, é um mecanismo, um sistema estruturado de conversão. E é muito importante entender o que ele não é. Não é um cargo novo para contratar. Não é um treinamento motivacional de um fim de semana. E definitivamente não é só um monte de scripts soltos. Pelo contrário, é um sistema que organiza o processo todo, de ponta a ponta. Desde a condução estratégica da conversa, passando por um diagnóstico preciso da decisão, um follow-up que faz sentido, até chegar num processo de fechamento que seja previsível. E qual o grande ganho disso tudo? A palavra é previsibilidade. É sair da dependência de fatores aleatórios e passar a ter controle operacional dos resultados. É isso. Quando o processo existe, a clínica para de depender do talento de uma única pessoa, para de depender se o vendedor está num bom dia ou não, e, claro, para de depender da sorte do paciente resolver voltar. O resultado vira consequência do processo, não do acaso. E o impacto disso é real. Olha esse caso. Uma clínica com uma meta de 400 mil por mês que não conseguia bater o resultado. Não mudamos marketing, não aumentamos tráfego, não mexemos no preço. Apenas organizamos o processo de conversão. Resultado no primeiro mês, 800 mil, o dobro da meta. A conclusão é muito clara, né? Não faltava paciente. Não faltava gente interessada. O que faltava era método. No fim das contas, a entrega de um sistema assim não é só mais um treinamento para a equipe, é algo muito mais poderoso. O que se recebe é, na verdade, um mapa, um guia completo, um blueprint para o crescimento, que mostra o caminho, e não só dicas genéricas. E é um mapa completo mesmo, de ponta a ponta. Ele mostra onde estão os gargalos, como organizar a decisão, como estruturar o follow-up de um jeito inteligente e, o mais importante, como bater metas com previsibilidade e aumentar de verdade a taxa de conversão para consultas, procedimentos e cirurgias. Então, fica aqui a reflexão final. Se a demanda já existe, se os pacientes já chegam, mas a conversão não é estruturada, quanto dinheiro invisível está sendo deixado na mesa todos os meses?